Graça e paz. Eu vou começar a movimentar esse canal no YouTube e eu vou estar postando um vídeo por semana. Vou tentar, estar postando um vídeo por semana. E vamos começar uma série, então, de 7 semanas, que são as 7 cartas que encontram-se no livro de Apocalipse. As 7 cartas às igrejas que está no livro de Apocalipse, certo? A primeira carta, então, é a carta a Éfeso, ok? A cidade de Éfeso era a maior, a mais rica e a mais importante da Ásia Menor. Ela foi a capital da província romana da Ásia Menor e o maior centro comercial e portuário daquela região. Então, estamos falando de uma cidade rica, uma cidade com riquezas, com a sua importância. Não estamos falando de uma cidade qualquer. Em Éfeso estava o templo de Artamenes, o templo dedicado à deusa Diana para os romanos ou Artamenes para os gregos. Este templo ele possuía cerca de 3.500 metros quadrados, o que demonstra a idolatria dessa cidade. Esse povo, um povo idólatra, um templo tão grande para uma deusa, para a deusa Artamenes, né? Nesse contexto, encontra-se a cidade de Éfeso. Então, temos a igreja de Éfeso em uma cidade idólatra, uma cidade importante, uma cidade rica, né, como foi dito, e é aqui que encontra-se, então, a cidade de Éfeso. Tá certo? Imagine uma igreja em uma cidade dessa. Imagine você ter uma igreja no meio de uma cidade grande, uma cidade extremamente idólatra. Eu acredito que existam igrejas ainda hoje que passam por isso, tá ok? Vamos então ler a carta. Lembra sempre do significado da cidade, lembre-se sempre da cidade de Éfeso. Vamos à carta. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e movereis do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esta é a carta escrita a Éfeso em Apocalipse. Esta carta, ela encontra-se então no versículo 2, do 1 ao 7, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. No versículo 1, nós vamos então ver esta carta versículo a versículo, e assim nós vamos tentar entender exatamente do que se trata. Assim nós faremos com todas as cartas. Então, uma vez por semana eu vou postar aqui vídeos, e cada semana, cada dia da semana, eu vou postar uma carta e vamos tentar entender melhor do que se tratam estas cartas. Então, o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Veja, temos aqui no versículo 1 as 7 estrelas e os 7 candeeiros. O que é isso? Bom, as 7 estrelas trata-se dos líderes, dos líderes das igrejas. As 7 estrelas, então, fala do pastor, fala do
bispo, fala do líder da igreja, que é tratado também como o anjo, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, né? Essa é a primeira parte, inclusive, ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A estrela é o anjo. Então, as 7 estrelas que possui na mão são os líderes, são os pastores, bispos, né, na igreja episcopal. Então, esses são os anjos que também são as estrelas. E os 7 candeeiros? Ora, os 7 candeeiros são as próprias igrejas. Então, o que Jesus está falando aqui nesse primeiro versículo é que ele conserva na sua mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus tem nas mãos os líderes das igrejas. Deus é Deus o cabeça das igrejas. Então é Deus quem tem nas mãos, né, sobre as suas mãos, os líderes das igrejas, e ele anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, ele anda no meio da igreja. Certo? Então esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Ele conhece muito bem os líderes das igrejas porque ele tem em suas mãos e anda no meio das igrejas. Versículo 2, então. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 2, então, conheço as tuas obras. Olha, meu irmão, Deus te conhece. Deus sabe muito bem. Quando você está lá fazendo a tua obra na tua igreja e acha que ninguém está olhando, acha que não tem importância alguma, acha que ninguém está valorizando este trabalho, uma coisa é verdade. O próprio Jesus conhece a tua obra. E aqui ele está dizendo para essa igreja, eu conheço as tuas obras. O nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele não perdeu e não perderá o controle das coisas. Ele sabe muito bem o que você tem feito. Ele sabe muito bem o que estava acontecendo naquela igreja. Assim é o nosso Jesus. Ele é conhecedor de todas as coisas. E ele conhece as nossas obras. Vemos no versículo 2 ainda, que a igreja, ela é uma igreja que conhece a verdade. É uma igreja que ela sabe diferenciar o que é um homem mau de um homem bom. Ela sabe o que é, né, aqui mesmo, ela sabe o que é um apóstolo de fato, porque ela olha para aqueles que se declaram apóstolos e não aceita, e acha eles como mentirosos. Então é uma igreja conhecedora da palavra, é uma igreja ortodoxa, é uma igreja que sabe muito bem, né, conhece as escrituras muito bem, é uma igreja que sabe o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é falso. É uma igreja muito bem estabelecida na palavra. É isso que nós vemos aqui. Então é uma igreja que não se deixa enganar por qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que chega lá se dizendo apóstolo e vai ser aceito e vai ter os ensinamentos e vai ensinar. Não é assim. É uma igreja que verifica as coisas. É uma igreja que verifica a palavra das pessoas e para fazer essa verificação, só dá para fazer essa análise se a igreja conhece a verdade. Se a igreja não conhece a verdade, então ela aceita o que é falso. Ela aceita aquilo que é enganador, ela aceita o enganador. E neste caso, nós temos que é uma igreja que conhece a verdade. É uma igreja que lê a palavra, que conhece a palavra, lê as escrituras. Né? Não é uma igreja qualquer. Versículo 3. E tens perseverança, e suportaste a prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. É uma igreja, como eu disse anteriormente lá no início, lembrando, é uma igreja que encontra-se no meio de uma cidade totalmente idólatra, uma cidade que adora outros deuses, uma cidade com um templo enorme. É uma igreja que encontra-se nesse meio, mas é uma igreja que não que persevera. É uma igreja, imagino eu, que sofre perseguições. É uma igreja que sofre por zombarias. É uma igreja que sofre toda sorte de atentados, né, contra aquela igreja, porque
Veja, ela está num lugar onde as pessoas adoram e fazem aquilo que bem entende. Então é uma igreja que encontra-se em um lugar complicado. E o que Jesus está dizendo é: vocês perseveram, vocês suportam as provas por causa do meu nome. Então é uma igreja que se mantém de pé. Mesmo com as provas, mesmo com a tentação, é uma igreja que se mantém de pé. E essa é a pergunta que eu trago agora. Será que a nossa igreja, a igreja que eu participo, a igreja que você participa, será que ela se mantém de pé quando chegar a prova? Será que ela tem aceitado os falsos profetas? Será que é qualquer um que prega na sua igreja? Será que qualquer ensino nessa igreja é válido? É uma coisa a se pensar. Deus está elogiando esta igreja. Deus está apontando aqui coisas boas para essa igreja. É uma igreja que persevera. É uma igreja que conhece a verdade. É uma igreja que conhece as coisas. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Veja, nós vamos ver nessas cartas que Jesus ele pontua aquilo que é bom. Ele pontua aquilo que é positivo, mas ele não passa pano de maneira alguma para o pecado. Essa igreja ela era ortodoxa, é uma igreja que conhecia a palavra, mas não adianta conhecer a palavra se você perder o primeiro amor. É necessário que o amor continue, é necessário que o amor prevaleça, é necessário que Cristo seja o centro da igreja. Muitas vezes nós trocamos Cristo por doutrinas. Muitas vezes nós abandonamos Cristo para que as doutrinas prevaleçam. E é isso que Jesus está apontando para essa igreja. Olha, vocês são uma igreja ortodoxa, vocês são uma igreja que conhece a verdade, que conhece aquilo que é bom, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Era uma igreja que conhecia, mas não adianta conhecer. O conhecimento precisa mover o nosso coração. O conhecimento precisa fazer o nosso coração pulsar por Cristo. O conhecimento vazio de nada adianta. Versículo 5. Lembre-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Meus irmãos, precisamos lembrar onde caímos. Onde foi que nós erramos? Se temos errado, e nos arrepender. Cristo traz para esta igreja que ela precisa voltar ao primeiro amor, que ela precisa se arrepender de ter abandonado este primeiro amor, que ela precisa voltar, que ela precisa retornar. Cristo aponta isso e diz: arrepende-te. Arrepende-te. O arrependimento não é só um sentimento. O arrependimento é voltar às primeiras obras. É voltar a prática das primeiras obras, é voltar ao primeiro amor. Não é só me sentir arrependido, como eu me sinto arrependido, não. O arrependimento, ele exige uma ação. Eu preciso agir. Eu me arrependo e volto para Cristo. E Jesus tem chamado essa igreja para o arrependimento. E nós? E eu hoje? Preciso me arrepender de algo? Preciso largar alguma coisa e voltar para Cristo? Cristo tem te chamado ao arrependimento. Muitas vezes você levantou a mão na igreja, falou que aceita Jesus, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, mas largou o primeiro amor. Deixou de lado este amor. Jesus te chama ao arrependimento. Você de fato se arrependeu? Precisamos nos arrepender. Este é o chamado de Jesus. Se você errou, se você largou, se você deixou Cristo para trás, volte, arrepende-te. Volte à prática das primeiras obras, porque as primeiras obras eram boas. As primeiras obras eram legais. Agora você continua fazendo um monte de coisa, e às vezes até dentro da igreja. Às vezes você está fazendo coisas dentro da sua própria igreja, achando que está agradando
a Cristo, quando na verdade o amor já se foi. Às vezes você está trabalhando muito na sua igreja para agradar um pastor. Às vezes você está trabalhando muito na sua igreja para agradar uma liderança. Às vezes é por ego que você trabalha na igreja e o primeiro amor já ficou para trás. Volte à prática das primeiras obras. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Os nicolaítas não é um consenso na teologia, quem eram, mas estudos apontam que os nicolaítas eram pessoas que pregavam um evangelho da liberdade, o evangelho do tudo pode, o evangelho do tá tudo tranquilo, o evangelho do Deus é um homem bacaninha da esquina, que você vem, você faz o que você quiser e tá tudo certo, ele já te perdoou. Será que existe esse evangelho nas nossas igrejas hoje em dia? Analise a sua igreja. Veja se por um acaso a sua igreja não está presa ao evangelho dos nicolaítas. O evangelho do tudo pode, o evangelho do tá tudo certo, o evangelho do Deus te ama de qualquer forma. Esse evangelho, ele não é válido. É necessário nos arrepender, é necessário arrependimento. É necessário que voltemos às primeiras obras. O evangelho não trata do tá tudo bem, do tudo legal, você aceitou a Cristo e beleza, pode voltar à sua vida comum. Não! O velho homem precisa morrer. A velha criatura precisa morrer. E você precisa nascer de novo. Precisa nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Será que nós temos pregado o evangelho correto em nossas igrejas? Será que nós temos ouvido o evangelho correto nas nossas igrejas? E nós temos capacidade, nós lemos a Bíblia e temos capacidade de analisar e ver se é um verdadeiro evangelho ou se é um falso evangelho? Nós temos essa capacidade? Precisamos repensar. Precisamos fazer essa análise. Será que eu estou muito diferente de Éfeso? Será que a minha igreja está muito diferente de Éfeso? Será que Jesus está me chamando ao arrependimento? Será que eu sou contrário à pregação dos nicolaítas de hoje em dia? Hoje em dia os nicolaítas mudaram de nome. Será que eu sei quem são? Será que eu tenho prestado atenção nisso? São perguntas que ficam para este vídeo. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontre no paraíso. Meus irmãos, será que vamos vencer? Será que somos vencedores? Eu creio, eu tenho certeza que em Cristo Jesus eu sou salvo, pela graça. E eu vou comer do fruto que encontra-se no paraíso de Deus. Mas é interessante, porque ele diz que ele moveria, se não venho a ti, do seu lugar o teu candeeiro. Se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Sabe o que é interessante? Éfeso não existe mais. Éfeso não está mais de pé. O candeeiro de Éfeso foi movido do lugar. Será que nossa igreja vai vencer? Eu espero e oro para que sim. Eu oro para que todos que estão na igreja em que eu frequento sejam vencedores. Essa é a oração que eu faço. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que é necessário o arrependimento. Que nós possamos entender que não adianta eu ter a melhor teologia,
Não adianta eu conhecer as escrituras de capa a capa. Não adianta eu saber todos os versículos de cor. Se eu não tiver amor, nada disso importa. Não importa eu saber que é um falso profeta, um verdadeiro profeta, como o pessoal de Éfeso sabia. Os membros da igreja de Éfeso sabiam o que era verdade e o que era mentira. Mas eles não tinham mais o primeiro amor. Então, o que esse texto me mostra é: não adianta. Não adianta eu conhecer a verdade se eu não andar na verdade. Não adianta eu conhecer a verdade e abandonar o primeiro amor, abandonar o amor a Cristo. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer as escrituras, mas Cristo precisa ser o centro, Cristo precisa ser o topo da minha vida, Cristo precisa ser o primeiro, antes da teologia, antes da boa teologia, precisa estar Cristo, precisa estar Deus no topo. E então, que venha o conhecimento, que venham as boas doutrinas, mas que não ultrapasse, que essas doutrinas não ultrapassem quem Cristo é, o amor que eu sinto por Cristo, que este primeiro amor permaneça. Então, meus irmãos, é isso. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Sei que não vai ficar o melhor vídeo do YouTube, acho que não. É um vídeo, eu tentei ser um pouco rápido para não ficar um vídeo longo, mas eu farei as outras cartas. A próxima carta é Esmirna. Trarei mais detalhes sobre a cidade. E eu espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe se você gostou. Faça esse canal crescer, não por mim, não porque eu precise disso, mas pelo Evangelho, porque talvez alguém aprenda um pouco mais desta carta e talvez alguém se interesse um pouco mais em buscar detalhes sobre esta carta e assim se aprofundarem nas Escrituras, desde que não abandone o primeiro amor. Amém? Então curte, compartilha, segue o canal e até a semana que vem.